Recapitulando, alunos, então, o Brasil foi descoberto em 1500. Muito bem, muito bem. E ele foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Excelente, meus alunos, excelente. Ai, eu sou tão bom passando todo o meu conhecimento para os meus alunos. Mas o professor... Fala, Paulo. Como fala. que a gente sabe disso? Pelos livros, Paulo. Pelos livros. E quem fez os livros sabe como? Também estudou por meio de outros livros. Mas esses outros livros, quem que foi que escreveu? Chega. Paulo, chega. Chega. Você, um garoto de quê? 12 anos de idade, tá querendo dizer que agora entende mais do que o professor formado, que fez 4 anos de universidade, e do que as pessoas que escreveram o livro e que estudaram para fazer o livro. Você quer questionar essas pessoas? Sim, a gente quer questionar. Bora trocar uma ideia? Salve galera, suavidade? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dani Ideias. Meu nome é Daniel, sou professor, pesquisador na área de História e aqui no canal a gente fala sobre História, Sociedade, Política e Educação. Se você curte esse tipo de assunto, eu peço que você se inscreva no canal, já deixe seu comentário aí embaixo, deixe um like e se tiver vontade de me apoiar financeiramente, colaborar com esse projeto, eu vou deixar aqui embaixo o link do Apoia-se para você fazer parte do nosso grupo de apoiadores. E nesse vídeo especificamente, galera, eu peço que você fique até o final, que ao final eu vou passar, digamos assim, um presente para você que ficou até o último momento do vídeo, beleza? Bora lá! É muito comum que parte da nossa vida escolar seja marcada por esse tipo de situação. Uma cena como essa que eu acabei de atuar, eu sou um excelente ator, professor ou a professora falando ali um monte de coisa pra gente meio que decorar, e aí ela cobra se a gente decorou, se não decorou, enfim. Aquela situação onde o professor fala e os alunos só respondem passivamente. Esse tipo de dinâmica educacional, que não acontece só na escola, mas a escola é uma excelente representação, é uma educação que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária. É um formato de educação onde o educando, aquele que vai ser educado, ele é sempre colocado numa maneira passiva, onde o professor, ou pode até mesmo ser o pai, enfim, alguma autoridade, digamos assim, vai ficar ali e vai colocar o conhecimento nesse educando passivo, certo? Então aquela ideia de o aluno, o estudante, enfim, aquele que será educado, tá ali, não sabe de nada, não tem nada a contribuir, e a outra pessoa, a autoridade, que é detentora do conhecimento, vai fazer o trabalho de ficar depositando conhecimento nesse aluno, nessa pessoa, e tudo o que ele tem a fazer depois é demonstrar se de fato entendeu esses conhecimentos, repetindo, não acrescentando nada de novo e obedecendo. Nesse sentido, é uma educação que corta totalmente a liberdade do educando. É um sistema de formação de indivíduos padronizados, obedientes, domesticados. Toda essa dinâmica ela acontece numa relação onde o professor, o educador, enfim, detém o conhecimento, é aquele que sabe, e o educando, o aluno, o estudante, é aquele que não sabe nada. Então, cabe a esse daqui, no auge da sua generosidade, depositar conhecimentos no educando. Além disso, é sempre aquele lance de assim, impedir qualquer tipo de questionamento e passar a ideia de que o que tem para se saber já está descoberto, digamos assim. Tudo que se tem para saber a respeito do mundo e da realidade já está pronto, já está certo, já está feito, e as pessoas não têm que fazer nada a não ser se adaptar a esse mundo que já está pronto. É um modelo de educação que nega as transformações, que é extremamente apegado ao passado, aos símbolos, a tradições, como se aquilo não tivesse sido criado, como se aquilo não tivesse sido inventado. É sempre um tipo de educação que impede o surgimento de coisas novas, que impede questionamentos, que impede dúvidas, que impede ou busca impedir transformações sociais.
A função ali é domesticar o educando, é domesticar as pessoas para que elas não questionem, para que elas não se deixem fruir na sua criatividade. Então qualquer coisa diferente, digamos assim, vai ser punida, vai ser de alguma forma coagida, muitas vezes até mesmo humilhada ou constrangida. Se aquela pessoa não se adequa a um ideal de mundo, a essas ideias de que tá tudo pronto, tá tudo certinho, ela tá errada, ela tem que se adaptar, ela não pode questionar. Eu gosto muito da ideia do Paulo Freire de que essa educação bancária, essa educação depositária, né, que só faz depósitos de saberes e tal, ela é necrófila. Ou seja, ela tem atração, ela tem amor por aquilo que é morto, por aquilo que não se desenvolve, por aquilo que não cria. Ela gosta daquilo que é estático, daquilo que é frio, daquilo que tá pronto e feito. Qualquer coisa nova, qualquer coisa que transforme, qualquer coisa que quebre paradigmas é ameaçador, é ruim. E aí, é claro, esse é um tipo de educação opressora. Ela oprime as pessoas, ela tira a liberdade das pessoas, ela não promove um conhecimento pautado na experiência, pautado no fazer, pautado no encontrar com o mundo. Não. É uma ideia de que o conhecimento ele tá com outra pessoa e aí ela vai só contar para você e você absorve. Geralmente é pautado na seguinte ideia: o professor vem, narra, conta, comunica, fala para os alunos anotam, escrevem, decoram e repetem. Não existe um diálogo, não existe uma reflexão de ideias, não existem experiências. O que se tinha para saber já se sabe, agora só se conta. Dentro dessa educação bancária, dentro dessa educação opressora, é comum que a gente aprenda algumas frases que eu tenho certeza que você já ouviu por aí. Por exemplo... Religião e política não se discute, cara. Mas é assim, sempre existiu quem manda, sempre existiu quem obedece, sempre foi assim, sempre vai ser. Não dá pra acabar com a desigualdade, a gente tem que entender que ela é assim, e cada um que corra pra tentar melhorar a sua própria vida, não tem como mudar a sociedade. Rapaz, todo político rouba, política é assim mesmo, ninguém vai fazer diferente, a gente não pode fazer nada, se vira, cada um corre atrás da sua vida, as coisas são assim mesmo. É muito provável que você já tenha ouvido e às vezes até acredite nessas frases feitas que passam a ideia de que as coisas não podem mudar, de que as coisas sempre foram de um jeito e que elas nunca serão diferentes. Essa é uma ideia dessa educação opressora, que transforma a realidade em algo pronto, muitas vezes mitificado, sabe? Aquela coisa com um ar de mágico, como se ela não fosse a todo momento transformada pela própria realidade, pela ação humana, pelas pessoas. É o tipo de educação que faz com que as pessoas fiquem apassivadas nos seus cantinhos, aceitando o mundo como ele é, muitas vezes indo contra suas próprias vontades para se adequar dentro do modelo que falaram para aquela pessoa que tem que ser assim. A quem interessa esse tipo de educação? Lógico, as pessoas que já possuem poder, as pessoas que oprimem outras pessoas, aquelas pessoas que estão na elite, aquelas pessoas que são as detentoras dos recursos, aquelas pessoas que dominam a sociedade, ou aqueles grupos sociais que dominam a sociedade e cujos quais questionamentos incomodam. E aí, é claro, de outro lado, ele propõe uma educação libertadora, uma educação revolucionária, uma educação pautada no questionamento e na troca, no diálogo entre educandos e educados. Não é um que detém o conhecimento e vai depositar no outro, não. Os dois possuem conhecimentos e a ideia é que exista uma troca entre essas duas personagens, sendo que os dois são ativos, não tem ninguém aqui passivo, certo? Existe uma troca, esse sabe, e num diálogo pensam a respeito da sociedade e como transformá-la. Todo mundo é ativo. Essa é a educação que o Paulo Freire defende. Essa é a educação que incomoda tanta gente, porque são pessoas que acreditam na possibilidade da transformação. É uma educação que acredita na possibilidade da transformação. É uma educação que acredita na possibilidade de romper com aquilo que já está posto. É uma educação que acredita que tanto os alunos quanto os professores, e quanto toda a sociedade, na verdade, podem se aprimorar, podem melhorar, podem romper com a opressão. É uma educação que possibilita a gente entender que o ser humano ele é um ser histórico, ele é um ser
que é dinâmico, ele é um ser ativo. Se a realidade está da forma como ela está, isso é um momento, isso não é para sempre, nem sempre foi assim e nem sempre será assim. E o futuro, a maneira como o futuro vai se comportar, depende daquilo que a gente faz ativamente. Então ninguém tem que ficar passivo, todo mundo é importante, todo mundo faz parte da construção social que a gente tem. O conhecimento e a sociedade, dentro de uma visão libertadora de educação, são coisas coletivas, todo mundo faz parte, ninguém está excluído, ninguém é passivo, ninguém deixa de ser importante, muito pelo contrário, todo mundo tem o seu valor, todo mundo precisa compor e participar da formação dessa sociedade. Falando assim pode parecer um pouco abstrato, mas eu vou tentar trazer aqui essas duas diferentes educações, digamos assim, para a sala de aula, para o professor de história, que é a minha área. Por um lado, você tem a educação opressora, que é essa que eu fiz a ceninha no começo. O professor, enquanto detentor do conhecimento, chega e apenas narra, apenas conta, apenas faz comunicados aos seus alunos de como a história foi, certo? A história foi assim, ela está pronta e o professor vem aqui e só conta para você. Então, em 1500, Portugal, por meio das grandes navegações, chegou até a América e descobriu o Brasil e fez a colonização e assim foi. Em 1789, aconteceu a queda da Bastilha na França, que deu início à Revolução Francesa. E assim vai, contando, só contando, sem produzir questionamentos. Em contraste, é possível que a gente leve, por exemplo, fontes históricas para que os próprios alunos possam perceber como ler o passado, perceber de que maneira que o pensamento histórico ele é construído, ou seja, a partir das evidências. Então, é possível sim ter uma educação libertadora em todos os aspectos, não só escolares, mas da vida como um todo. A ideia de uma educação libertadora é que todo mundo seja sujeito desse processo educacional, que o estudante não seja simplesmente passivo nesse momento. É interessante para uma educação libertadora que o estudante questione coisas que o professor não sabe responder. É bom que o professor se depare com determinadas questões com as quais ele não tinha pensado antes, não tinha planejado, não tinha antecipado, porque isso gera novas reflexões, o conhecimento vai se construindo de maneira coletiva. É claro, se você é professor, você sabe muito bem que promover uma educação, digamos assim, libertadora, ir em busca dela, nem sempre é uma coisa fácil. A gente foi formado dentro de uma educação opressora, a gente tem um sistema que quer que a educação continue sendo assim, porque você evita mudanças, você evita incômodos para quem já detém o poder. Então a gente tem uma estrutura escolar que privilegia um sistema opressor, a gente tem um currículo com uma carga de conteúdo enorme que a gente tem que correr porque tem que dar conta de prova e de avaliação e de passar em vestibular e de Enem, enfim. A gente sabe que isso não é fácil, a gente tem um sistema opressor, porém, é importante a gente entender que as coisas mudam. Justamente a proposta da educação libertadora. As coisas não são sempre como estão e elas podem mudar. E a gente é parte dessa mudança. Então, se por um lado a gente faz parte de um sistema sim opressor, foi formado por meio de um sistema opressor, isso não significa que a gente não pode fazer nada. Eu já tive experiências tanto na minha formação na escola quanto na universidade, até mesmo já como professor, de ter momentos e experiências do que eu diria que é uma educação libertadora. É claro que isso não acontece a todo momento, é claro que diversas vezes a gente se vê dentro desse sistema opressor, muitas vezes reproduzindo essa opressão, enfim, estamos aí, a questão é, a realidade ela é dinâmica e dialética, não é mesmo? Mas eu acredito que sim, que é possível promover essa educação libertadora, mas é claro, isso é uma luta cotidiana e não envolve só você ir para a prática, é importante você buscar fontes, buscar elementos, dialogar com autores que pensam a respeito da educação, para que a gente possa desenvolver essa educação libertadora, essa educação revolucionária, pouco a pouco. Não adianta, eu entendo que esse é um trabalho de formiguinha, um trabalho que a gente, enquanto professor, precisa se apoiar, inclusive, não depende só da gente, mas a gente é uma parte importante desse processo. E, enfim, eu acredito que sim, que a gente consegue promover isso com muita luta, com muita esperança, mas aquela esperança de esperançar, de fazer acontecer, de não de ficar esperando acontecer. É importante que a gente se entenda também
como promotores dessa liberdade, mas também a gente entenda que nós precisamos buscar essa liberdade em nós mesmos. E assim, quem sabe, pouco a pouco, o futuro vai se moldando em uma prática mais libertadora, onde as pessoas sejam cada vez menos objeto, onde as pessoas sejam cada vez menos passivas, onde as pessoas sejam cada vez mais sujeitas das suas próprias vidas, das suas vontades, de suas liberdades, e não marionetes controladas e alienadas por pouquíssimos grupos sociais que controlam e detêm o poder dentro da sociedade. O pensamento do Paulo Freire ele é revolucionário em diversos aspectos. Não é à toa que ele é o brasileiro mais estudado quando o assunto é educação. E a educação bancária, esse conceito que eu trabalhei aqui no vídeo, é um dos aspectos, é um dos assuntos que ele trabalha. Mas é um assunto muito bom para a gente começar a entrar em contato com a obra do Paulo Freire. Ele trabalha esse conceito nessa obra aqui, Pedagogia do Oprimido. E se você quiser começar a entender melhor, você pode ir no link que está aqui na descrição, eu vou deixar no comentário também, e baixar o Caderno Dando Ideias. O Caderno Dando Ideias ele é uma recompensa que eu forneço aos apoiadores do canal, mas por conta do centenário do Paulo Freire, da importância desse tema, da importância de a gente pensar uma educação crítica, uma educação que não seja essa educação ali domesticadora, eu vou fornecer para todo mundo que quiser baixar esse Caderno Dando Ideias a respeito da educação bancária, desse conceito, são as ideias estruturadinhas ali, dando referências e tudo mais. Então, se você acha interessante, eu vou deixar aqui o link embaixo para você baixar. Belezinha? É isso aí, galera. Muito obrigado para você que ficou até o final. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você entenda a importância desse vídeo e compartilhe ele pra galera. Lembrando que o Dando Ideias é um oferecimento dos apoiadores do canal e eu agradeço muito cada uma dessas pessoas que apoiam financeiramente o meu trabalho. Se você quiser apoiar, tem aí o Apoia-se também. Fique à vontade. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!